E olha, apesar do alto número de abstenções no segundo turno, a reeleição de Hildon Chaves sinaliza que a cobrança do eleitor deverá ser maior nos próximos 4 anos. A corrida pela cadeira do executivo da capital terminou. A maioria da população de Porto Velho decidiu pela reeleição do atual prefeito Hildon Chaves, do PSDB. Ele foi reeleito com 54,45% dos votos válidos. Mas o que o eleitor da capital espera para os próximos 4 anos de mandato? Se ele continuar esse serviço de arrumar os bairros, fazer creche para essas mulheres que precisam do apoio da prefeitura, do poder público, para poder trabalhar, ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, coisa boa. Espero que dessa vez ele trabalhe e cumpra com as promessas dele, que possa trazer uma qualidade de vida para a nossa população, principalmente no quesito asfalto e saneamento, né? Que é basicamente o que a nossa cidade precisa. Tá chovendo muito, né? E aí os buracos, muita coisa para providenciar ainda, né? Vamos torcer que durante esses 4 anos possa ser que ele faça algo melhor do que ele não fez o ano passado, né? Os outros 4 anos. Mesmo tendo superado o número de votos da candidata Cristiane Lopes, do PP, Hildon Chaves teve menos votos que o número de abstenções. O prefeito reeleito teve 109.992 votos e o TSE registrou 113.826 abstenções. Este cientista político acredita que a pandemia não foi o único fator que gerou a ausência dos eleitores nas urnas. Faltou entusiasmo com as propostas dos candidatos. Tá? E eu te diria assim, entre o primeiro e o segundo turno são eleições diferentes. Tá? O primeiro turno as pessoas escolhem seus candidatos. O segundo turno elas escolhem quem elas não querem que chegue ao poder. E nessa leitura faltou realmente assim, o que é que levou a pessoa a sair de casa e votar? Tá? Então, se atribui muito isso à pandemia. Eu não acredito, porque se você fizer uma análise histórica das últimas eleições, principalmente aqui no estado de Rondônia e em Porto Velho, você vai observar que o número de pessoas que se abstêm de votar vem no crescente. Segundo Gilmar Nascimento, por se tratar de uma reeleição, a cobrança do eleitor e a expectativa tende a ser maior, já que a população espera a continuidade nas ações. E no caso, o resultado dessa eleição, que o eleito ou reeleito já é o prefeito, então ele já tem aí quase 4 anos de caminhada, sabe todos os problemas da cidade, sabe todos os problemas que a administração enfrenta, então se espera que avance no sentido de atender às demandas da sociedade. Sobre os desafios da nova gestão da capital, o cientista político disse que, na economia, é importante fortalecer cadeias produtivas, incentivando produtos regionais na industrialização e comercialização. Há também setores que precisam de atenção especial, como saúde e educação. Continuar com a questão da infraestrutura urbana e também da infraestrutura no município como um todo, eu acho que é um ponto importante e que já tem dado sinais que está no caminho certo. Agora, eu acredito que 2 setores, que principalmente quando você me perguntou sobre a pandemia, que deve ser bem pensado, cuidado e ampliado, é a questão da saúde, né, a saúde da população. E quando eu falo em saúde, eu não estou falando só em saúde curativa, né, ter o postinho. Vamos pensar numa saúde preventiva, vamos pensar no trabalho nos bairros, vamos pensar no trabalho de conscientização, vamos usar a rede de educação. Olha, eu concordo com o cientista político, claro que concordo. Vocês até lembram que eu, na minha primeira intervenção aqui no jornal, não falei em pandemia. O que existe, na verdade, é um sentimento de ausência de paixões pelos candidatos, de paixão pelos candidatos. Claro que tem os que são apaixonados, mas a grande maioria da população está, assim, muito distante dos candidatos. Isso é bom dizer, não é aqui em Porto Velho, não, isso é no Brasil inteiro, pelo momento que o país vive, pelos maus exemplos dados pela classe política dos últimos anos, especialmente nos 2 últimos governos. Muita gente aí no governo federal presa, enfim, o presidente preso, é um exemplo negativíssimo. E tanto é que o PT naufragou nessas eleições aí.
A população não esqueceu ainda isso, não. Então, é uma situação que tem que ser analisada com mais profundidade. E não simplesmente dizer, o eleitor não foi votar por causa da pandemia. O eleitor iria votar se o vírus tivesse na frente dele, tivesse pular por cima do vírus. Se ele está apaixonado pelo eleitor, ele vai. Porque o voto também é um ato de amor. As pessoas se apaixonam pelos candidatos. E isso, a parte da população, a gente, claro, foi lá, votou, enfim, torceu, brigou, defendeu, acusou e tal. Mas uma parcela muito grande da população não vibrou com essas eleições. Então, no Brasil inteiro, repito de novo. Então é bom que se faça uma profunda reflexão. E outra coisa, esse negócio também de 15 candidatos numa eleição, como nós tivemos aqui no primeiro turno, sabe, candidatos que não têm a menor proposta, ocupam um lugar de quem poderia fazer a sua pregação. E aí fica lá 10 segundos para um, 5 segundos para o outro, 12 segundos para o outro, e no fim todo mundo acaba falando e ninguém dizendo nada, porque o tempo é desse tamanhozinho. Hoje ainda o Sérgio Pires lembrou, o único que conseguiu fazer uma propaganda efetiva com um tempo mínimo na televisão foi o saudoso Enéas. E depois dele, aliás, antes dele e depois dele, ninguém. Então isso também tem que ser revisto. Acabar com a metade desses partidos que estão aí, que é tudo partido de pasta. E que, sabe, não ajudam o processo. Não ajudam. Eles podem até existir, mas para participar de um processo eleitoral, tem que ter algumas cláusulas de barreira firmes e fortes. Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem uma centena de partidos, sei lá, ou mais, mas 2 é que vão para as vias de fato. Vão disputar a eleição de verdade, porque senão atrapalha. É preciso que se tenha condições de se ouvir efetivamente as propostas dos candidatos. O segundo turno é desse tamanho, rapidinho, 1 semana e meia, acabou. Meia dúzia de programas em que eles têm ali o mesmo tempo, mas praticamente não dá para se chegar a uma conclusão.